Flamengo luta pelo empate até o finalzinho do jogo, vê o Palmeiras perder para o Grêmio, mas adia o título do Brasileirão para a próxima quarta-feira contra o Ceará, meus amigos. Falando sobre o jogo de quarta-feira, você vai ver aqui comigo a matemática para o Flamengo ser campeão na próxima rodada. E o Abel Ferreira? Que cara ridículo, patético. Chorou pra caramba lá na entrevista, na coletiva, falando sobre arbitragem, criando teorias malucas e ridículas como ele é. O camarada desistiu do Brasileirão e agora tá choramingando, dizendo que a culpa é do sistema. O sistema tá contra o Palmeiras. É brincadeira. Falando sobre Felipe Luiz, o nosso mister trouxe boa notícia para a torcida, mas também citou o erro do Flamengo. Destacou a importância da Aeroflá antes da final da Libertadores, mostrando que a torcida é demasiadamente importante. Mas não fugiu das perguntas e falou sobre Emerson Royal. Eu gostei. O Felipe Luiz soltou os cachorros pra cima do Emerson Royal. Falando sobre Bruno Henrique, que é esse jogador, irmão? Quem tem Bruno Henrique no time é muito feliz. O rei dos clássicos continua sempre agindo e ajudando o Flamengo rumo à glória eterna. Vou falar muito sobre o Bruno Henrique, muito. E o goleiro do Atlético Mineiro citou aí a felicidade. Olha isso, felicidade por frustrar o Flamengo com relação ao título. Deixa de ser doidão, cara. Tá fumando o quê? Tá bebendo o quê, mano? Você tá maluco? O Flamengo é líder absoluto desse campeonato com 5 pontos de diferença para o vice-campeão, que será vice-campeão Palmeiras. Então não venha falar com churumela não, rapaz. Falando sobre o Jorginho trouxe aí um recado importante para a torcida do Flamengo e para os jogadores. E o Rossi comemorou não ter ganho o título contra o Atlético Mineiro. Eu quero ver isso sim e mostrar para vocês todas essas informações. Mas antes de seguir, eu gostaria de te pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer, demais aqui. A gente tá crescendo, a gente tá voando no YouTube, irmão. Isso tudo por causa do Papai do Céu em primeiro lugar, depois por causa de vocês aí, torcedores, nação flamenguista. E eu e você, mesma família, mesmo DNA, e amamos quem? Amamos o Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui, vamos para o início desse vídeo. É claro que vamos começar falando sobre o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, meus amigos. Um jogo que ficou num empate. É isso mesmo. O Flamengo entrou em campo na noite desta terça-feira, o famoso ontem, podendo sim ser campeão do Campeonato Brasileiro. No entanto, essa possibilidade foi adiada pelo Atlético Mineiro, que buscou evitar um novo título do Flamengo no seu estádio. Os caras estavam desesperados. A torcida estava em pânico. Só para ter noção, se eu não me engano, público no estádio para ver o jogo do Atlético Mineiro, a torcida não compareceu. Tinham apenas 18 mil ou 15 mil torcedores, onde entre 5 a 8 mil eram do Flamengo. Estádio vazio, a torcida estava desesperada. O Mengão tentou, mas não conseguiu virar a partida. Após o gol do Atlético Mineiro, o time de Jorge Sampaoli, meu amigo, fechou as pernas e passou a tentar apenas não sofrer um gol do Flamengo. Começaram a jogar no contra-ataque. No entanto, o time conseguiu arrancar um empate heróico, Flamengo, ficando mais perto sim da taça. Lembrando que o Grêmio, se você não sabe, o Grêmio conseguiu a vitória, que vitória linda, sobre o Palmeiras, fazendo com que o time paulista fique travado nos 70 pontos. Ou seja, bastava o Flamengo vencer para sermos campeões, meus amigos. Em contrapartida, o lado positivo é que a distância aumentou para 5 pontos. O que era 4 virou 5. E agora, com uma rodada a menos, fica mais difícil ainda para o Palmeiras tirar essa vantagem de 5 pontos, né? Faltando apenas 2 jogos. Temos 6 pontos a serem disputados, ficou difícil. O Flamengo entra em campo novamente no Brasileirão no dia 3 de dezembro,
para tentar sacramentar o título contra o Ceará no Maracanã. E se Deus quiser, vamos ter ganho já no sábado em Lima contra o Palmeiras, a Copa Libertadores da América. Fazendo um resumo desse jogo para você que não pôde assistir ou que assistiu, mas gostaria de relembrar, vem comigo aqui, fica até o final. O começo do jogo foi bem equilibrado e o Flamengo até teve a bola e conseguiu criar algumas oportunidades. Mas o Atlético Mineiro também teve seus flashes ali de como se fosse um time bom jogando contra o Flamengo. Hulk, por exemplo, teve algumas jogadas perigosas na parte ofensiva de campo. Ele armou o time e levou, sim, perigo ao gol do Flamengo. A melhor chance do Mengão foi com Samuel Lino. Pô, meu Deus do céu, Samuel Lino perde muitos gols, meu Deus do céu. A melhor chance então foi com o Samuel Lino de cabeça e o Flamengo também teve uma boa chegada com o Wallace Yan, que errou o passe aos 30 minutos em uma jogada que poderia ser perigosíssima. O Atlético Mineiro foi quem abriu o placar aos 34 minutos com o Bernard, que aproveitou a assistência de Dudu para sair na frente. E falando sobre isso, vamos lá. Emerson Royal é muito ruim, mano. Que jogador ridículo, que jogador fraco tecnicamente. Ele recentemente deu uma entrevista, acho que no Charla Podcast, dizendo que ele era muito ruim quando criança jogando bola. Todo mundo falava que ele não jogava nada, ele admitiu que ele não jogava nada. E o que mudou, pô? Esse cara continua não jogando nada, não jogou nada no Milan. Cara, ele veio da Europa sendo escorraçado, porque ninguém gosta do futebol dele, porque ele não joga nada. Ele tomou um drible do Dudu. Cara, desconcertante, ele perde todas as bolas, ele toca errado e não sabe dominar a bola. E aí, no lance do gol do Flamengo, tomou-lhe um drible horrível, ele é muito ruim, esse cara, e o Dudu cruzou. Quem estava marcando o Bernard? Quer que eu falo? Ayrton Lucas, outro que não pode ser titular nesse time do Flamengo, cara. Quem é o reserva imediato do Alexandre? Tem que ser o Vinha, pô. Felipe Luiz. Pô, você, mano, é um cara muito bom, mas é teimoso pra caceta. Não dá pra você ficar botando o Emerson Royal como titular e o Ayrton Lucas como titular nesse time, porra. Varela pede passagem. Vinha é muito melhor, muito superior, mas só que você não dá chance pro cara jogar, porra. Difícil, hein? Difícil. Mas aí, não teve jeito. Aos 34 minutos, Bernard aproveitou a assistência de Dudu e o Atlético Mineiro saiu na frente. Já no segundo tempo, um bom levantamento na cabeça de Samuel Lino deu nova chance ao Flamengo, mas Everson voltou a fazer defesa espetacular. Então, ó, Samuel Lino botou bola na trave de cabeça no primeiro tempo, depois cabeceou, Everson agarrou, né? E teve mais um lance aí do Samuel Lino que eu vou falar, tá? O Atlético Mineiro tava fazendo cera, meu irmão, pra caramba, a maior parte do jogo, e o Flamengo tava mantendo a posse de bola quando conseguia. Mas os mineiros estavam com a casinha bem fechada e todos os jogadores atuaram defensivamente para evitar um gol do Mengão. O time da casa passou apenas a tentar evitar o gol, buscando não ver um novo título do Flamengo, como eu disse, na Arena MRV. Mesmo trocando passes, o Flamengo teve dificuldade em infiltrar e criar grandes oportunidades. Até que o nosso ídolo Bruno Henrique conseguiu marcar o gol de empate nos acréscimos, fazendo com que o Mengão arrancasse um ponto fora de casa, abrindo 5 de vantagem aí para o Palmeiras. E aí, falando assim sobre o Samuel Lino, ele teve mais uma oportunidade, cabeceou em cima do goleiro. Ele teve 3 chances de fazer o gol de cabeça, desperdiçou todas, 0% de rendimento. Bruno Henrique só teve uma chance de cabecear, fez o gol, 100% de rendimento. Aí a gente vê a diferença de um jogador para o outro, né? Deixe sua opinião nos comentários sobre esse jogo do Flamengo e Atlético Mineiro e o que você achou da vitória do Grêmio sobre o Palmeiras. Agora vamos falar sobre o que o Flamengo precisa fazer para ser campeão na próxima rodada, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, o Flamengo só precisa vencer. Isso é fato, se o Flamengo vencer a próxima rodada, já é campeão. Mas será que, mesmo se o Flamengo perder, é possível ser campeão? Aí vai depender do jogo do Palmeiras. Vamos ver aqui então essas possibilidades, a matemática por trás disso tudo. Vamos lá. O Flamengo, você já sabe, poderia ter sido campeão brasileiro nesta terça-feira, ontem, dia 25. Por quê? Porque o Palmeiras perdeu para o Grêmio, fora de casa, e se o Flamengo tivesse vencido, abriria 7 pontos de vantagem. Tendo só 6 para ser disputados, seríamos campeões ontem ainda. Mas, você já sabe, o time sofreu o gol de Bernard com assistência de Dudu no primeiro tempo, ficando atrás do placar por toda a partida. Nos acréscimos, Bruno Henrique empatou, arrancando um ponto para o Flamengo fora de casa. Mesmo com o empate, o Flamengo fica mais perto do título
E a gente vai ver aqui agora a matemática para que isso possa acontecer. Vamos lá. Você já sabe, o próximo jogo do Flamengo pelo Brasileirão é contra o Ceará na próxima quarta-feira, dia 3, às 9h30 da noite, em casa. Com o empate do Mengão e a derrota do Palmeiras, a diferença está em 5 pontos. Dessa forma, uma matemática simples explica o que o Flamengo precisa fazer. O Flamengo precisa vencer. Se superar o Ceará, o Mengão chega aos 78 pontos. O Palmeiras, por sua vez, mesmo vencendo na rodada, chegaria apenas a 73 pontos. A distância, portanto, continuaria em 5 pontos, né, e faltaria apenas uma rodada para o fim do Brasileirão. Por fim, o clube não poderia mais ser alcançado pela porcalhada. Mas, a vitória não é o único resultado que pode dar esse título ao Flamengo. Um empate também pode dar a taça ao Mengão. Vamos pensar? Se o Flamengo empatar e o Palmeiras perder, a distância sobe para 6, o que também impossibilita um título palmeirense na última rodada. Além disso, mesmo que o Palmeiras empate, a distância continuaria em 5 pontos. Portanto, o Flamengo também pode ser campeão, mesmo que não vença, dependendo aí do resultado do Palmeiras. Se ele perder ou empatar, a gente ainda tá bem. Agora, o mesmo vale caso de derrota, né? Caso o Flamengo perca para o Ceará e o Palmeiras também perca ou empate, o título também vai estar garantido. Mas isso a depender do Cruzeiro, né, gente? Porque ainda joga na rodada e pode chegar aos 71 pontos. Dessa forma, os cruzeirenses secam o Flamengo contra o Ceará e precisam ganhar os próximos 2 jogos para chegar na última rodada com chances de título do Brasileirão, podendo ficar, sim, 1 ponto atrás do Flamengo após a 37ª rodada. É isso aí. Deixe sua opinião nos comentários se a gente vai ser ou não campeão já contra o Ceará. Abel Ferreira chorando em coletiva, botando a culpa na arbitragem, essa que tanto o ajudou. Eu acho que isso é uma ingratidão, cara. O Abel Ferreira não poderia estar fazendo isso contra a CBF, gente. Isso é um absurdo, cara. Como é que alguém me estende a mão e aí depois eu vou falar mal do cara? Que tudo está acontecendo por causa da pessoa que me estendeu a mão, que me deu o pão para comer, que me deu a água para beber. É isso que o Abel Ferreira fez com a CBF ontem. Provavelmente, meu irmão, o Samir Chaud deve estar chateado. Não sei se foi tudo armado aí com a Leila Pereira. Não faça isso não, cara. Com quem te estendeu a mão. CBF, a arbitragem estava o tempo todo a favor de vocês, e aí vocês fazem isso. Gente, Abel Ferreira tá criando teorias malucas aí, né? Desistiu do campeonato de forma antecipada. Eu achava que era 7-1 dele, que ele ia jogar com o time titular contra o Grêmio, mas que nada. Mostrou fraqueza mental. Abel Ferreira, vou te falar um negócio, você tinha o meu respeito. Nesses 5 anos você fez muita coisa pelo Palmeiras, mas desistir do campeonato como você fez, faltando 3 rodadas. Se o Palmeiras tivesse ganho esse último jogo aí, contra o Grêmio ontem, estaria bem pertinho do Flamengo. Você, irmão, cagou para a instituição Palmeiras. Falando sério, você cagou. Eu não queria um técnico desse aqui no meu time, não, mano. Que na reta final falasse assim, não tem mais como. Você fez isso, cara. Ridículo. E agora tá tentando criar, né, justificativas para o erro que você cometeu, para os erros que você cometeu durante o campeonato. Porque não ganhou ninguém, dos G6. Só ganhou time pequeno. Irritado após a derrota do Palmeiras para o Grêmio na noite desta terça-feira, o técnico Abel Ferreira indicou que muita coisa mudou para o clube após a polêmica vitória sobre o São Paulo. Ao ser questionado por um jornalista, o português não gostou e passou a teorizar para criar uma pressão a mais sobre a arbitragem na Libertadores. Ele é maldoso, né, cara? Vale ressaltar que o Palmeiras enfrenta justamente o Flamengo neste sábado, na final da Libertadores. Alguns dias depois de abrir 5 pontos sobre o adversário no Brasileirão. Enquanto o Mengão empatou com 1-1, o Atlético Mineiro, o Alviverde, a Peppa Pig, foi derrotada por 3-2
para o Grêmio. Na coletiva de imprensa após o jogo em Porto Alegre, Abel Ferreira sugeriu, né, que muita coisa mudou para o Palmeiras após o pênalti não marcado para o São Paulo no jogo entre os dois. Sem deixar claro, o português deu a entender que as decisões passaram a ser contra o clube desde então. É mole, cara. É muito bobo. Na sequência da resposta, Abel teorizou sobre o que teria acontecido caso o pênalti fosse marcado e cravou que a bola não entraria. Falou que o goleiro deles ia agarrar aquela bola, gente. Claramente incomodado, o treinador preferiu não se estender demais no discurso. Tava se embolando, né? Cara bobo. Lá no jogo contra o São Paulo, na época, falou que não tinha sido pênalti. Agora falou que foi pênalti. Tá caindo em contradição. A casa tá caindo, o castelo tá se desmoronando. O Palmeiras até se envolveu em outras polêmicas, tá? Desde então no Brasileirão. Umas contra, outras a favor, como todos os times. E ao contrário do que disse Abel, nem todas as decisões foram contrárias. O polêmico carrinho de Gustavo Gomes, né, no jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, em um lance que deveria ter sido dado vermelho, foi ignorado pela arbitragem. Não tem jeito não, Abel. Seu time é muito ruim, você não está comandando eles da forma correta e desistiu do campeonato antes mesmo de ter terminado. Nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre Felipe Luiz na coletiva, né? Felipe falou bastante, falou sobre Emerson Royal, trouxe boa notícia para o Flamengo, falou também do erro que ocorreu no jogo e da importância da Aeroflá antes da final da Libertadores. Vamos lá, vem comigo aqui, eu vou tentar ser rápido e falar bastante, trazer bastante informação para você nesse pouco tempo que tem. Após o empate do Flamengo por 1-1 contra o Atlético Mineiro, o técnico Felipe Luiz concedeu a famosa entrevista coletiva e elogiou o desempenho dos atletas. O treinador ainda deu uma boa notícia para a torcida, pensando na final da Libertadores. Ele afirmou que o time do Mengão está muito confiante. Palavras dele: a equipe fez um bom jogo. Não é fácil vencer o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli. Trabalhamos juntos no Flamengo. Sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria. E é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de uma prorrogação, mas meus jogadores estão com muita confiança. Queríamos vencer de qualquer maneira, disse o treinador. Na sequência, Felipe Luiz lamentou o erro do Flamengo no gol marcado por Bernard, tá? Lembrando que o Atlético Mineiro abriu o placar na etapa inicial, mas o nosso BH, rei dos clássicos, deixou tudo igual no segundo tempo. Seguindo aqui, fala do Felipe Luiz, ó. Em um erro nosso, eles fizeram um gol. E a partir daí, ficou muito mais difícil. Criamos chances, mas foi um daqueles dias em que a bola não quis entrar. O time encontrou os espaços, as vantagens, conseguiu gerar perigo e os jogadores tentaram a todo momento furar essa defesa em bloco baixo, mas a trave impediu. Ainda assim conseguimos empatar aí no final do jogo, tá? E aí o Felipe Luiz foi perguntado, né, sobre o tropeço do Palmeiras, se isso faria o time perder o foco. Olha o que ele disse: não sabia do jogo do Palmeiras, não nos importamos com o que acontece do outro lado. Nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, a gente até imaginou que poderia ser gol do Grêmio, mas dependemos apenas de nós mesmos. É isso aí, Felipe. Esse era o foco. O que tentei passar para os jogadores é que eles ficassem com a cabeça dentro do campo. Finalizou aí Filipinho Luiz. E aí o Felipe, na própria coletiva, falou sobre a questão dos jogadores voltarem para casa, Aeroflá. Olha o que ele disse: tivemos várias reuniões para montar a melhor estratégia da viagem para Lima. Pensamos que, depois do jogo de hoje, é importante os jogadores voltarem para casa, dormirem com suas famílias e se despedirem das crianças. Bacana, Felipe. Renovar as energias, as forças e também na frente da torcida. Achamos muito importante viver esse momento da Aeroflá. Agora começamos a desfrutar desse grande momento que é uma final da Libertadores. Meus amigos, não tem jeito. Sábado, Flamengo com certeza vai ser campeão em cima do Palmeiras, da Peppa Pig, da porcalhada. E eu e você vamos com certeza celebrar. E na próxima quarta também seremos campeões do Brasileirão. É isso aí. Deixe sua opinião nos comentários. Eu ia tentar colocar esse camarada aqui, que você deve estar vendo a carinha dele, o Rodinei 2.0, que eu acho que nem é 2.0.
Acho que o real é o 2.0, esse aqui é 1.0, porque não joga nada. Rodinei jogou muito mais bola no Flamengo do que esse Emerson Royal está jogando, jogou e poderá jogar. Esse cara não tem nível para estar no Flamengo. E aí eu ia trazer isso no bloco lá de falas do Felipe Luiz na coletiva, mas não deu, mano. Eu preparei então só um bloquinho aqui, um pequeno vídeo para falar sobre o que o Felipe Luiz falou sobre Emerson Royal na coletiva. Vamos lá. Emerson Royal segue tentando cair nas graças da torcida para se firmar no time do Flamengo, mas na verdade está caindo na desgraça da torcida, porque não joga nada. E o próprio técnico Felipe Luiz admitiu que o lateral direito precisa evoluir. Felipe, então não bota para jogar. Tem que ser reserva. Se o campo fala, por que não jogou o lateral direito? Porra, que joga muita bola, mano. Titular da seleção uruguaia, Guilherme Varela. Questionado sobre a atuação do defensor no empate com o Atlético Mineiro, o treinador apontou erros defensivos e a necessidade da melhora no quesito, tá? Que classifica como o número 1 para um lateral. Ser bom defensivamente. E aí, ele não é bom defensivamente nem ofensivamente, cara. O gol do Flamengo, que sai nos acréscimos com a cabeçada do Bruno Henrique, sai de um cruzamento do zagueiro que já foi lateral, que conhece as manhas, Danilo. Emerson Royal, cara. Vários cruzamentos, bola passa, o cara dá um chute pro gol praticamente, sabe? A bola sai pela lateral, sai pela linha de fundo. O cara não sabe fazer o básico, irmão, que o lateral tem que fazer. Olha o que disse o Felipe Luiz, então, sobre Emerson Royal. Na fase ofensiva, ele não tinha muita facilidade, porque o Atlético Mineiro defende em linha de 5. Então o Felipe Luiz deu até uma amenizada aí, né? Passou um paninho. Aí ele segue dizendo, ó, mas na fase defensiva, algumas vezes ele sofreu. Sofreu, Felipe. A gente tomou o gol, que o Ayrton Lucas também falhou lá, outro lateral que você, pô, ama demais, por causa do drible que ele tomou do Dudu. Ele é o tempo todo driblado, cara. Fora as vezes que ele toma o drible e ainda cai no chão, fica caído. Olha o que ele disse aqui, ó, Felipe Luiz. Na fase defensiva, ele sofreu algumas vezes. Ele precisa melhorar, sim. Ele tem que evoluir. A fase defensiva é o número 1 para um lateral. Então, Felipe, ele não é lateral, pô. Porque ele é muito fraco, mano. Olha o que ele disse, ó. Ele tem que defender bem. Mas ele não defende, Filipinho. Felipe Luiz seguiu dizendo, aí tentando dar uma amenizada. O meu trabalho é fazer ele crescer fazer ele crescer nessa individualidade. Felipe, será? Gente, só para lembrar, tá? Ele foi contratado por 9 milhões de euros. Aproximadamente 58,5 milhões de reais. E não se firmou no time. É muito ruim, cara. Ele é muito ruim. E aí eu queria saber de você. Você gosta do Emerson Royal? Acha que ele tem nível para jogar no Flamengo? Nesse momento chegamos na série Bruno Henrique, porque eu vou falar bastante aqui, vou tentar em um vídeo curto falar sobre o Bruno Henrique, sobre as falas dele pós-coletiva, se declarando ao Flamengo. Vem comigo aqui, fica até o final desse vídeo. E do Domingão, o Bruno Henrique está acostumado a decidir jogos pelo clube desde 2019 e o fez de novo nesta terça-feira. Contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, o camisa 27 marcou nos acréscimos do segundo tempo e decretou um empate em 1-1 contra o Galinho depenado. Na saída de campo, o Bruno Henrique mostrou muita felicidade pelo gol marcado, mas ressaltou a dificuldade da partida. Com o Atlético Mineiro todo atrás, o Flamengo foi para cima, colocou 2 bolas na trave e esbarrou em grande atuação do goleiro Everson. Mesmo assim, o atacante conseguiu empatar e garantiu um ponto aí no finalzinho. Olha o que ele falou, ó. Cara, o jogo foi muito difícil, nossa equipe lutou até o final, não desistimos e conseguimos o empate. Acho que agora é descansar e focar no jogo de sábado. Grande jogo, as duas equipes melhores, as melhores 2 equipes do país, né, da América do Sul. Então é um ponto muito importante, e que a gente possa focar agora somente na Libertadores. E aí ele se declarou o Flamengo também, ó, olha o que ele disse. Cara, acho que a gente está trabalhando muito, né, trabalho pra caramba, sou um cara muito dedicado, e eu acho que isso dentro de campo está sendo mostrado para todo mundo. Então eu fico muito feliz
Eu amo o Flamengo, é o time do meu coração. Finalizou aí Bruno Henrique. Meus amigos, Bruninho, você também tá no coração da torcida, cara. Você merece toda sorte aí, que Deus abençoe você. Agora eu te pergunto, será que o Bruno Henrique então poderá decidir contra o Palmeiras? Será, meu? Aí a Leila Pereira vai arrancar os cabelinhos dela, mano. Aí Abel Ferreira vai chorar demais, pô, mano. Falando sobre a boa sequência do Bruno Henrique para mostrar que isso é possível, tá? Isso é possível. Fez um gol contra o Atlético Mineiro, fez um gol contra o Red Bull Bragantino, fez um gol contra o Sport quando o Flamengo venceu por 5-1, contra o Fluminense não, passou aí sem balançar as redes, tá? Flamengo jogando contra o Santos, 3-2, gol do Bruno Henrique. Flamengo 3-0 no Sport, 2 gols de Bruno Henrique. Então, ó, nos últimos 6 jogos, tá, que o Flamengo jogou aí, Bruno Henrique fez 1, 2, 3, 6 gols. Caraca, moleque. Nos últimos 6 jogos. Então, tá chegando muito forte, confiante. E pode ser que Bruno Henrique faça o que Gabigol também fez na história recente do Flamengo. Decida a partida contra o Palmeiras. E ó, Pedrinho acho que volta, hein? Léo Ortiz também, hein? Vamos torcer muito. Hoje o Flamengo vai divulgar informações aí sobre o departamento médico. A gente vai ver quem vai viajar ou não para Lima. Que cena patética! Que coisa ridícula! Tá vendo esse cara aqui? É o goleiro do Atlético Mineiro. Ficou todo feliz por o Flamengo não ter sido campeão antecipadamente no estádio deles. O cara, em vez de ficar feliz, né, sei lá, por tentar ganhar o do Lanús, porque se tivesse ganho do Lanús, teriam sido campeões da Copa Sul-Americana. É. Então eu queria entender qual a felicidade, cara, que você pode ter, cara. Você tá onde aqui? Tá do lado? Tá... Everson, que ridículo. Você é muito bobo, cara. Mas tem que se contentar com isso, né? Em empatar com o Flamengo e não permitir que o Flamengo fosse campeão novamente no chiqueiro aí, no galinheiro de você, né? Vamos ver aqui, ó. Após o apito final, o goleiro Everson, grande nome da partida, agarrou muito. Indiscutível isso. Falou com a imprensa e destacou a força mental do Atlético Mineiro após o vice da Sul-Americana. Mano, que força mental, cara. Vocês foram vice-campeões, cara. Que coisa ridícula. Time fraco do Lanús, time pequeno. Olha o que disse o goleiro Everson. Vamos valorizar essa reação da gente depois da final, porque foi muito difícil. Ainda mais diante de um adversário qualificado, brigando pelo título. Fiz algumas boas defesas. Eu estava conseguindo segurar o ímpeto da equipe adversária. Olha ele, hein, sozinho, hein? Estava conseguindo fazer boas defesas, sabendo do resultado do Palmeiras, que poderia dar o título para eles, mas infelizmente não foi o suficiente para sair com a vitória. Mas eu estou muito, muito feliz pelo meu desempenho nesse jogo e pelo meu ano. Disparou aí o Everson. Everson, eu vou falar novamente, mano. Você ficou feliz pelo Flamengo não ter sido campeão na Arena MRV. Mas você deveria pensar assim, o time do Atlético, deveríamos ter ganho contra o Lanús para trazer felicidade, acalento para a torcida, cara. Mas vocês não fizeram isso. Muito fraco esse time. Mudando um pouco de assunto, Jorginho falou que o Flamengo tem que virar a chave, tá? Após o jogo aí do Atlético Mineiro, para ser campeão da Libertadores. Olha o que ele disse, ó. Buscamos sim um ponto importante aí nesse campeonato brasileiro, com garra e apoio da torcida, de vocês. Agora precisamos virar a chave e pensar em Lima. Vamos precisar muito dessa torcida, do apoio para empurrar o time. Para a gente buscar, sim, aquele grande resultado em busca da glória eterna. Disse Jorginho em um vídeo, tá? Que ele publicou, gravou aí para a torcida do Flamengo. Mas é isso, nação. Estamos chegando no final desse vídeo. Para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês, fica até o final, tá? Próximos jogos do Flamengo. Vou atualizar, eu sempre faço isso. Sei que você também gosta. E vou falar rapidamente sobre a tabela do Brasileirão. Como é que ficou aí depois do jogo, né? Posição do Flamengo. Não mudou nada, né? Flamengo segue líder absoluto, meus amigos. Vamos lá. Falando sobre os próximos jogos. Flamengo enfrenta, né, o Ceará. Opa, tá maluco? No sábado, primeiro jogo.
que a gente vai ter sábado contra o Palmeiras em Lima, jogo que ocorrerá às 18 horas da noite no estádio Monumental lá no Peru, dia 29, sábado. Aí você deve estar se perguntando, mas quem vai transmitir? Você pode ver pela Globo, você vai poder ver pelo SBT, pela ESPN, né? Juntamente aí com a Disney Plus e ainda o Paramount. Eu acho que é assim que se fala. Paramount Plus, tá? Agora falando pós-vitória, pós-glória eterna, Flamengo vai ser campeão da Libertadores sábado agora. Flamengo vai poder ser campeão também na quarta-feira, mano. Antecipando aí, o Flamengo basta vencer o Ceará para sermos campeões no Maracanã. Vai ser uma festa maravilhosa do time com a torcida. Lembrando que esse jogo contra o Ceará está marcado para o dia 3 de dezembro, às 21h30. Você não pode perder. E Flamengo e Ceará, só para relembrar, ficaram no empate, tá? Lá no Castelão, no primeiro turno. E pós-jogo quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar, por último jogo da rodada, o Mirassol, lá no dia 7 de dezembro, às 4 horas da tarde, no estádio Maião. Lembrando que no primeiro turno, o Flamengo venceu o Mirassol por 2-1. Agora, mudando um pouco de assunto, te atualizei sobre os próximos jogos. Vamos aqui para a tabela do Brasileirão. A tabela do Brasileirão. E eu quero só ver com vocês o que aconteceu com os times. Flamengo empatou, saiu de 74 pontos, foi para 75, permanecendo líder absoluto. Palmeiras perdeu, permaneceu nos 70 pontos. 70 pontos. Palmeiras, mano, nas últimas 5 partidas teve 3 derrotas e 2 empates. Disputando 15 pontos, só conseguiu fazer 2. É muito ruim. Quer ser campeão assim, mano? E falando sobre o Grêmio, né? O Grêmio ficou... ganhou do Palmeiras 3-2 e saiu de 43 pontos, foi para 46 e está agora na 9ª colocação. Já o Atlético Mineiro saiu de 44 pontos e foi para 45, permanecendo aí na 12ª colocação. É isso, meus amigos. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Malvadão, o mais querido do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Passamos de 3.100 inscritos, estamos indo rumo aos 4.000 e você me ajuda, sim, muito nessa jornada. Lembrando que eu estou lá no Instagram, DNA Rubro Negro, na plataforma, do TikTok e também no Kawaii. E eu e você, meus amigos, mesma família, mesmo DNA e amamos quem? Amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras para sempre, Mengo!